E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência então nesse assunto que fala da vida no ambiente. E nós estamos trabalhando as relações ecológicas entre os seres vivos. Vamos lá então dar continuidade às relações ecológicas. Nesta aula vamos falar da protocooperação, então começando aqui pela protocooperação. Nós estamos então, só para sintonizar o teu estudo aí, falando de relações que são relações harmônicas interespecíficas. Relações harmônicas são aquelas relações que não causam prejuízo, certo? E, ao mesmo tempo, interespecífica quer dizer entre espécies diferentes. Já falamos do mutualismo e agora vamos então falar aqui sobre a protocooperação. Quando a gente fala de protocooperação também é uma relação mais, mas é importante você saber diferenciar o mutualismo da protocooperação. Você viu que o mutualismo ele é um casamento que dá muito certo, que deu muito certo. Por exemplo, entre fungos e algas. O fungo absorve água e sais minerais, a alga faz fotossíntese e você tem um benefício mútuo. Só que se eu separar a alga do fungo, eles morrem. Então o mutualismo é um benefício mútuo, só que com relação obrigatória. Já a protocooperação, nós temos um benefício também mútuo. Ambos indivíduos, eles são beneficiados nessa relação. Só que se eu separar esses indivíduos, eles não morrem, eles não vão ter o mesmo benefício, mas eles não morrem. Então poderia começar assim para organizar aí o seu estudo. Você coloca lá, ó, mutualismo. Mutualismo você tem o quê? É uma relação mais, a gente coloca assim, ó, mais, só que é uma relação o quê? Obrigatória. Obrigatória. Isso é o mutualismo. Em relação a protocooperação, vou colocar em cor diferente aqui, ó. Protocooperação. A protocooperação também é uma relação mais. Aí você vai dizer, ué, professor, é igual, então? É um benefício mútuo também. Só que a protocooperação, ela não é obrigatória. Não é obrigatória. Toma cuidado porque a gente pode falar então que a protocooperação ela é como se fosse um mutualismo, mas não obrigatório, certo? Professor, me dá exemplo de protocooperação. Nós temos aqui o búfalo e a garça. O búfalo ele tem parasitas na sua pele, como por exemplo carrapatos, e a garça ela acaba se alimentando desses carrapatos, então ela acaba tirando esses carrapatos que estão parasitando o búfalo. É positivo isso para o búfalo? É positivo. Então temos uma relação benéfica para o búfalo porque estou eliminando os parasitas da pele desse animal. A garça faz uma limpeza de pele interessante ali para ele, E ao mesmo tempo, como esse búfalo ele não ataca essa garça, nós temos um benefício para a garça também porque ela tem ali o quê? Um alimento fácil, de fácil acesso, então é uma relação mais. Beleza? Outro exemplo que nós temos em relação à protocooperação. Um exemplo dos mais interessantes aqui, Quando a gente fala de exercício, normalmente os exercícios trazem muito esse exemplo. Existe um lagostim chamado de paguro, ermitão, Chamamos de ermitão, eremita, paguro, lagostim. Esse lagostim, ele é um animalzinho que ele tem movimento, Ali você vai ter um crustáceo pequenininho, E temos uma relação com a anêmona do mar. A anêmona do mar é um quinidário. A anêmona é um animal séssil. Animal séssil é um animal fixo no substrato. O máximo que a anêmona faz é mexer os seus tentáculos. E aí o lagostim está lá, Anda para um lado, anda para o outro, e a anêmona fica lá só naquela monotonia, mexendo os seus tentáculos. O que o lagostim faz? Ele pode pegar essa anêmona e colocar em cima dele. Olha só a vantagem, gente. Ele pega a anêmona e coloca em cima dele. Agora essa anêmona pode sair por aí explorando o ambiente. Positivo para ela porque ela ganha mobilidade.
Positivo para o lagostim porque os tentáculos da anêmona acabam afastando os predadores. Então, neste caso, temos uma relação positiva para as duas espécies. Então, chamamos de protocooperação. Ah, professor, aqui não dá para ver direito o lagostim, então olha essa imagem aqui, você vê ele mais detalhe. Só toma cuidado que o lagostim não tem concha. Essa concha é de um animal, né, molusco. Ai, professor, mas o que esse lagostim, o crustáceo, não tem concha, né? Mas o que ele está fazendo dentro dessa concha? Ele normalmente usa uma concha como um abrigo. Então, quando eu disse para vocês que ele pega a anêmona e coloca em cima dele, geralmente ele coloca a anêmona em cima da concha, certo? Então veja que interessante, ele tem ali uma dupla proteção, ele tem uma concha que ele se apossou de algum molusco que morreu e ao mesmo tempo ele pode ter ali uma anêmona em cima dele, afastando os predadores. Coloquei os vários nomes possíveis que esse lagostim pode ter, ó. Caranguejo eremita, bernardo eremita, paguro, caranguejo ermitão ou ainda casa alugada. Professor, tem mais exemplo aí de protocooperação? Temos. Com relação a esse exemplo, toma só um cuidado. Deixa eu te falar esse daqui primeiro, ó, e daí a gente vai dar uma olhada naquele que tem uma situação especial. Uma relação interessante de protocooperação é o que acontece entre o jacaré e o pássaro palito. O jacaré fica com a sua boca aberta e o pássaro palito ele vai palitando os dentes do jacaré, tirando restos de alimentos que ficam entre os dentes. Positivo para o jacaré porque ele está fazendo uma higiene bucal ali no jacaré. Positivo para o pássaro palito porque ele tem acesso a um alimento e o jacaré não come ele. Então temos um combinado ali, uma protocooperação, uma relação mais. E agora, o que eu falei para você ter só um pouco de cuidado, porque nem sempre a historinha que eu conto para vocês aqui é assim que vai aparecer nos exercícios. Então tomam cuidado, porque olha só, você assistiu lá o Procurando Nemo, então nós temos lá o peixe palhaço, o famoso Nemo, que vive nos tentáculos da anêmona. Ah, professor, como que ele consegue viver nos tentáculos da anêmona e não, sofrer ali com os tentáculos urticantes? Ele tem uma substância, um muco, que protege ele em relação a essa substância urticante da anêmona. Mas veja, galera, o peixe palhaço, ele está ali protegido nos tentáculos da anêmona. Ele usa os tentáculos da anêmona como um abrigo. E eventualmente ele traz alimento ali. Então, como ele eventualmente traz alimento, é positivo para a anêmona, é positivo para o peixe palhaço porque tem abrigo. Temos uma relação de protocooperação, certo? Só toma cuidado porque se o texto não falar que ele traz alimento para a anêmona, daí você tem benefício só para o peixe, só para o peixe palhaço. E daí nós temos uma situação de inquilinismo, a gente já vai falar sobre isso novamente. Ah, então o peixe palhaço e a anêmona pode ser tanto inquilinismo quanto protocooperação. Quem vai dizer para mim se é um inquilinismo ou se é uma protocooperação é o exercício aí do seu livro. Se ele contar uma história que o peixe palhaço traz alimento para a anêmona, ambos têm benefício. Se ele falar só que o peixe palhaço usa os tentáculos da anêmona como um abrigo, nós temos o inquilinismo, só o peixe teria benefício, certo? Então tá aí, essas são as relações de protocooperação. Como que ficaria um gráfico de protocooperação? No gráfico de protocooperação, as espécies separadas, olha só, elas não morrem. Você tem a curva aqui da espécie 1, então ela cresce e estabiliza sua população. A espécie 2 também não morre, ó. Separada, ela cresce e estabiliza sua população. Só que essas espécies vivendo juntas, elas têm ali uma ajuda mútua de protocooperação. E aí o que pode acontecer? Elas podem ter aqui um benefício, a espécie 1 pode ter um super benefício, a espécie 2 também. Temos uma ajuda mútua. Então por isso que eu disse para vocês que a protocooperação também pode ser entendida como um tipo de mutualismo não obrigatório. Toma cuidado, Se alguma questão aí do seu livro falar em mutualismo não obrigatório, está falando de protocooperação. As espécies vivem bem até separadas, mas juntas vivem muito melhor. É melhor para o lagostim, por exemplo, ter uma anêmona em cima dele, que afasta os predadores, do que não ter a anêmona.
É melhor para o jacaré ter um peixe-palito limpando os dentes dele do que não ter o peixe-palito, entendeu? Então, o jacaré não vai morrer pela falta do peixe-palito, mas tendo o peixe-palito traz um benefício para ele. Isso então, protocooperação. Uma outra relação harmônica interespecífica entre espécies diferentes é o que acontece entre o tubarão e a rêmora. Rêmora também conhecido como peixe-piloto. Rêmora ou peixe-piloto. O tubarão, você sabe, ele é uma máquina de predatismo. E o peixe-piloto é um peixe que ele tem uma ventosa, olha só, que você vê detalhes da ventosa da rêmora. E a rêmora, ela gruda essa ventosa na parte ventral do tubarão. E conforme o tubarão vai nadando, ela vai junto. Quando o tubarão vai se alimentar, o que o tubarão faz? Ele não é muito delicado, então ele dá uma bocanhada numa presa e acaba indo o resto de alimento para tudo quanto é lado. O tubarão, ele acaba não se preocupando com esses restos de alimento que vão ficando pelo caminho. E a rêmora, esperta, ela vai se alimentando desses restos que vão ficando pelo caminho. É lógico que ela também não pode dar sopa, porque senão o tubarão come ela. O tubarão é uma máquina de predatismo. Então, por isso, até a técnica em relação a ela andar colada no tubarão é uma forma dela garantir que ela está protegida ali. Veja que ela tem uma ventosa, mas ela não é parasita, ela só gruda no tubarão, só pega uma carona e pega restos de alimento que estão pelo caminho. Como que eu represento essa relação? É uma relação positiva para o peixe-piloto, para a rêmora, e é uma relação indiferente para o tubarão. Veja que o tubarão não tem nenhum benefício nessa relação, mas também não tem nenhum prejuízo, porque a rêmora vai se alimentar de restos que ficam pelo caminho, certo? Então, uma relação positiva e zero, a gente representa assim. Temos uma relação agora aqui, novamente o peixe-palhaço. Você assistiu o filme lá Procurando Nemo, e você viu que o peixe-palhaço ele está ali nos tentáculos de uma anêmona. Então ele tem abrigo, ele tem proteção. O inquilinismo é uma relação positiva para o peixe-palhaço. E para a anêmona pode ser uma relação indiferente, já que esse peixe-palhaço não causa nenhum dano para ela, mas também, se ele não trouxer alimento para ela acaba sendo indiferente. Você viu que se ele trouxer alimento para a anêmona, pode ser daí uma protocooperação. Mas se o exercício do seu livro falar simplesmente dando ênfase que só o peixe-palhaço tem benefício, aí temos um inquilinismo. Inquilinismo, uma relação positiva para uma espécie e para outra espécie indiferente. O inquilinismo bem curioso, bem interessante, é o que acontece com o pepino do mar. Então aqui você tem um animalzinho, é um equinodermo. O pepino do mar, ele está ali de boa, ele tem esse nome porque ele lembra um pepino, mais ou menos o tamanho de um pepino, certo? Só que molenga. O pepino do mar, ele tem uma relação aqui com o peixe agulha. Peixe agulha é um peixe bem pequenininho. Esse peixe agulha, quando ele se sente ameaçado, ele entra no ânus do pepino e fica escondido lá dentro. Quando ele percebe que está tudo bem, ele sai do ânus do pepino. Então veja que temos uma relação que é positiva para o peixe agulha, porque ele está ali no ânus do pepino protegido, e para o pepino do mar é uma relação indiferente. Do ponto de vista ecológico, o pepino do mar não tem nenhum malefício. O peixe agulha não é um parasita, não está causando nenhum dano ali para o pepino, então a gente diz que é uma relação mais zero, né? Positiva para o peixe agulha e indiferente para o pepino do mar. Aqui você vê o pepino do mar e o peixe agulha saindo do ânus do pepino. E nessa outra imagem aqui você vai ver o contrário. Você vai ver ele entrando lá, ó, entrando no ânus do pepino para se esconder de algum predador. Então, uma relação que é positiva para o peixinho e para o pepino do mar. Como eu disse, do ponto de vista ecológico, é uma relação indiferente porque ele não causa nenhum dano para o pepino do mar, certo? Dentro dessa relação de inquilinismo, existe um tipo especial de inquilinismo em plantas, que nós chamamos de epifitismo. O epifitismo acontece principalmente com duas plantinhas, gostaria que você anotasse o nome dessas plantinhas, bromélia e orquídea.
Bromélia e orquídea são plantas pequenas, que você vai encontrar principalmente na floresta amazônica, Mata Atlântica, que são florestas fechadas, onde a luz quase não entra por conta da floresta fechada. Então essas plantinhas, como elas são pequenininhas, ficar lá no solo não é muito interessante porque a luz quase não chega. Então bromélias e orquídeas são plantas que usam outras plantas como um suporte. Veja que elas não são parasitas, elas só usam a outra planta como um suporte. Elas têm uma raiz chamada de raiz cintura ou velame, que acaba se enrolando ali no tronco da árvore e acaba ficando presa ali. Então bromélias e orquídeas são plantas epífitas. É uma relação positiva para a bromélia, positiva para a orquídea e é uma relação indiferente para a árvore que está servindo como um suporte, porque ela não tira nada dessa árvore, beleza? Posso dizer que o epifitismo é um tipo de inquilinismo em plantas. Um outro exemplo de inquilinismo é a forésia. No caso da forésia, talvez já aconteceu com você de você andar por algum carreiro, de você andar, por algum campo, vou jogar um futebol ali no campo, e quando você volta para casa você está cheio de pico-pico. Não sei como que chama aí na sua região, né? Pico-pico, picão, carrapicho, né? São os nomes possíveis para esse frutinho. Sim, é um fruto, tá? Um fruto seco, que contém lá dentro uma semente. Então, o picão, carrapicho, pico-pico é um fruto, lá dentro tem uma semente. Aí quando você chega em casa, você fala, caramba, estou cheio de pico-pico. O que você faz? Tira o pico-pico da calça, né? Ou ele também pode grudar no pelo de animais. E aí o que você faz? Você faz a dispersão desse fruto, consequentemente dispersão da semente. É positivo para o pico-pico essa relação. E para você é indiferente. Professor, por que indiferente? Me deu trabalho, fiquei ali 15 minutos tirando o pico-pico da minha calça. Sim, mas do ponto de vista ecológico, não causou nenhuma doença em você, não causou nenhum dano. Teve só a questão de você ter que tirar da calça, tirar do pelo do animal, mas do ponto de vista ecológico é uma relação zero malefício aí para você. Então positivo para o pico-pico, indiferente para a gente. Pode acontecer também forésia com relação, por exemplo, a um mosquito que transporta um protozoário. Já ouviu falar na doença malária? No caso da malária, o que acontece? Você tem um mosquito do gênero, você tem ali o Anopheles darling, é um mosquito que pode transportar um protozoário que está relacionado a uma doença chamada malária. O protozoário, então, é o agente causador da malária. E esse protozoário ele pega uma carona com o mosquito, ele usa o mosquito como um veículo. Quando o mosquito pica o ser humano, ele pode liberar ali na saliva um protozoário que cai na corrente sanguínea e a pessoa acaba desempenhando ali, ou desencadeando a doença chamada de malária. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. A forésia envolve o que? Envolve transporte? Exatamente. Quando você transportou o pico-pico, ele pegou uma carona com você e você dispersou o fruto. Quando o mosquito transportou o protozoário pegou uma carona com o mosquito. Então, quando uma espécie usa a outra como um veículo, temos uma forésia. Lembrando que forésia e epifitismo são relações mais zero, são relações que a gente pode dizer então que são tipos especiais de inquilinismo, onde você tem lá uma espécie inquilina. Tranquilo? E como que fica um gráfico de comensalismo, Entendendo que comensalismo é uma relação mais zero, inquilinismo também é uma relação mais zero, epifitismo é uma relação mais zero e forésia é uma relação mais zero. Então esse gráfico vale para todos, vale para comensalismo, vale para inquilinismo, vale para epifitismo e vale para forésia. Você tem assim, as espécies separadas, espécie 1 e espécie 2, vivem bem, certo? Mas perceba o que vai acontecer, aqui embaixo você tem o gráfico da espécie 2, aqui você tem o gráfico da espécie 1. Perceba o que vai acontecer com o gráfico da espécie 2. A espécie 1 continua no mesmo ponto, mas a espécie 2 teve uma vantagem. Então é positivo para uma espécie, essa relação que a gente chama de relação comensal, relação entre inquilino e hospedeiro, relação ali entre as epífitas e hospedeiro, relação entre
ali a forésia que a gente viu que uma espécie usa a outra como um veículo. Temos então aqui, para uma espécie é indiferente, para outra espécie ela obtém benefício, sendo essa espécie então a espécie comensal. Legal, gente? Mais então aí algumas relações ecológicas para sua coleção. Até a próxima aula.